para o lado quebrado e ficou muito surpreso e atordoado com a dor que se espalhou por todo o corpo dela. E uma enorme quantidade de raios azuis pairava ao redor. Ela continuou a sentar no chão, de joelhos com as mãos para baixo, e olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, enquanto seu corpo parecia encolher várias vezes, e relâmpagos azuis brilhantes continuaram a atingir. Com um rugido alto, o protagonista avançou com passos lentos e, tirando seu manto azul translúcido, olhou para baixo com uma expressão calma no rosto. Enquanto as coisas de Shin, que tinham acabado de estar lá, caiu no chão bem na frente dele. Doc assistiu o que estava acontecendo, enquanto coisas que pertenciam à menina estavam deitados imóveis no chão, bem na frente dele. E ela mesma parecia ter desaparecido em algum lugar, até vários dedos de repente. Saiu de debaixo de sua jaqueta e bateu no chão. Então, o pequeno Shin se levantou um pouco, olhando debaixo de sua jaqueta, e respirou pesadamente com expressão surpresa e incompreensível em seu rosto. Encostado na camiseta, deitado por baixo, e farfalhar alto suas roupas. No meio da floresta, havia uma pequena cratera, do qual um fogo azul brilhante subiu para cima, que foi instantaneamente transferido para a árvore, parado ao lado dele, e envolveu um espaço cada vez maior. O protagonista ficou no meio do campo, com a mão estendida para frente. Enquanto o encolhido Shin, sentado em sua mão, perguntou quantas pessoas ficaram, e ele disse que era improvável que houvesse muitos, enquanto havia vários cadáveres deitados no chão e sangrando, e um preto estava subindo fumaça. O protagonista de repente olhou para o lado, com uma expressão séria e fria no rosto, enquanto na palma da mão, que ele trouxe um pouco mais perto de seu rosto, sentou-se pouco Shin, envolto em um lenço bege, olhando para frente com surpresa e na compreensão ao mesmo tempo. Ela perguntou bruscamente, voltando-se para Doc, que ele sabia tudo desde o início. E ele imediatamente chamou a atenção para ela, abaixando um pouco a cabeça, e acenou com a cabeça, olhando para frente, com uma expressão séria no rosto. No mesmo momento, o protagonista começou a andar para frente, com passos sem pressa, enquanto o corpo de Shoji estava bem na frente dele e não se moveu, e uma enorme quantidade de fumaça preta subiu no ar. E Shin, continuando a sentar em sua mão, perguntou se ele o mataria também. E Dor disse que não, e ele ainda poderia ser útil. Já se aproximando muito perto do corpo de Shoji, que estava deitado bem no chão ao lado da katana, não mostrando nenhum sinal de vida, Shoji continuou deitado na grama, com a cabeça levantada, e suas pupilas acabaram sendo puramente brancas. Enquanto a espuma fluía de sua boca ligeiramente aberta, e a razão protagonista, Kimicho Shoji, foi o único que tentou proteger os nativos.
Doc inclinou a cabeça ligeiramente para baixo, olhando para frente com um olhar indiferente e severo, pensando que se seus instintos estivessem corretos, ele seria um elemento importante em seus planos. Enquanto a janela de notificação do sistema avisou que ele deveria tentar não mostrar hostilidade para outros desastres ao mesmo tempo. A janela de notificação do sistema avisou que um desastre que mostrou hostilidade para com outros desastres seria desqualificado de se tornar um desastre. E Doc continuou a ficar em seu lugar, levantando a cabeça um pouco mais alto, olhando para o taco voando no céu novamente. Continuará a estar no ar e dobrando as patas contra o peito. Inclinando a cabeça para baixo, riu levemente. Enquanto a notificação do sistema janela notificou que o fluxo estelar decidiu que suas ações não foram suficientes para o status de desastre, depois do qual a janela de notificação vermelha do sistema apareceu. Um aviso de se ele não matou o rei das terras pacíficas, dentro de uma hora, ele seria considerado relutante em agir como um desastre e seria completamente despojado de todos os direitos de ser um desastre, enquanto Doc continuou a ficar em seu lugar, segurando suas mãos, bolsos e razão pela qual ele só tinha uma hora restante, enquanto havia um takoyaki no ar, diretamente acima dele. Então Doc estendeu a mão um pouco para frente, com um queixo surpreso sentado nele, e olhou um pouco para o lado, com um muito sério e expressão insatisfeita em seu rosto, raciocinando que, durante este tempo, ele deve matar o rei dos desastres. Shoji inclinou a cabeça um pouco para baixo, olhando para frente, com um olhar assustado e incompreensível, enquanto o suor escorria por seu rosto. E pensei que ele tinha muita sorte estar no meio de uma floresta, neste momento onde havia grandes árvores, com uma enorme quantidade de folhas verdes. O protagonista avançou, olhando para frente, com um olhar severo e sem emoção. E Shoji andando ao lado dele. Olhou diretamente para ele, com medo. Imediatamente após isso, ele virou seu olhar severo e pensativo para o lado. E raciocinou que as encarnações coreanas eram muito assustadores, e Marayama e Amano foram mortos instantaneamente. E parecia uma garota simples, mas tão poderoso enquanto memórias da batalha de duas encarnações japonesas. Konshin surgiu em sua cabeça, que saltou para trás bruscamente, esquivando-se de um golpe de um machado de batalha. No mesmo momento, ele se lembrou de como ele estava deitado no chão e abriu um de seus olhos, olhando para frente com um olhar incompreensível. E pensei que se ela fosse tão forte, então ele olhou, que direcionou seu olhar severo e de sangue frio para frente e simplesmente permaneceu em silêncio. E ele pensou que não podia nem imaginar que tipo de rato esse cara estava escondendo. Enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que a habilidade exclusiva do onisciente ponto do leitor da visão 2 foi ativado, nível. Eles continuaram a caminhar pela floresta enquanto Shoji, virando ligeiramente para o lado, segurando as mãos bem na frente dele,
disse que era grato por sua salvação. E sem ele, os monstros definitivamente o teriam matado. E, honestamente, ele está surpreso. Enquanto o protagonista continua a andar para frente, com os braços para baixo ao longo de seu corpo bruscamente. Virou a cabeça para o lado, distraído por ele. Diz que não há nada para agradecê-lo. Shode continuou a olhar para o lado, coçando desajeitadamente a parte de trás da cabeça e sorrindo. Olhou para frente com um olhar gentil, dizendo que não achava que a Coreia gostaria de ajudá-lo e o protagonista, virando a cabeça ligeiramente para o lado. Olhou para frente com um olhar arrogante, sorrindo um pouco, dizendo que sua sociedade sempre foi construída em ajuda mútua. Após o Paudok avançou um pouco, e Shode continuou a segui-lo, pensando que ele era a própria modéstia, e sua fluência em japonês era propícia. E talvez isso fosse devido à habilidade. Mas desde que ele adquiriu, ele claramente deve amar o Japão e seu povo. Então Shode, parando no lugar, apontando o dedo para si mesmo, disse que esqueceu de se apresentar. E seu nome para Gavrel. E Doc, de repente, voltando, parando em seu lugar, disse que seu nome era Kim Dokia. Soji ficou em seu lugar, inclinando a cabeça ligeiramente para frente e segurando a mão no peito, não entendendo o que ele ouviu, e tentou pronunciar o nome do Doc. E ele ficou bem na frente dele e repetiu. Imediatamente após este Shode levantou a cabeça um pouco, olhando para frente com um olhar admirador. E as estrelas pareciam brilhar ao seu redor. Enquanto ele pensava que seu nome era Kindosa, e ele não achou que na Coreia eles dão esses nomes. E o protagonista apenas assistiu silenciosamente, por trás do que está acontecendo. As folhas das árvores tremulavam ao vento, enquanto palavras ecoavam pela floresta, dizendo que, a propósito, onde ela está? Ele estava falando sobre a garota que matou Marayama. E Amano, o protagonista virando o olhar levemente para o lado. Olha para frente com um olhar arrogante, dizendo que, infelizmente dos sobreviventes, ele só a encontrou e ele pensa, ele não está feliz com a morte de seus camaradas. E Shode, que estava parado ao lado dele, inclinou a cabecinha para baixo e com arrependimento no rosto, e disse que tudo estava claro para ele. No mesmo momento, ele levantou bruscamente a cabeça e levantou a mão. Cerrou o punho em seu rosto e olhou para frente, com um olhar insatisfeito e condenatório, dizendo que ele estava feliz e eles eram pessoas muito más. Após o qual Shode abaixou bruscamente a cabeça, com uma expressão insatisfeita no rosto, e cerrou os dentes, cerrando o punho ainda mais forte, pensando que esses bastardos merecem morrer. Mas ele simplesmente não teve coragem de lutar contra eles. No mesmo momento, o protagonista, voltando um pouco, olhou para Ele está parado bem
na frente dele, com uma expressão séria no rosto. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a constelação da raposa de duas caudas não conseguiu conter sua raiva, e a constelação das tartarugas, que vivem apenas 30 anos, estavam olhando para ele, que matou suas encarnações. Imediatamente após isso, Doc parou abruptamente no lugar e levantou a cabeça, dizendo que aparentemente a maioria das encarnações japonesas são patrocinados por uma constelação da Yakuza, facção, e Shoji correndo até ele com um olhar surpreso. Disse que isso não é totalmente verdade. E apenas esses casos se tornaram mais frequentes recentemente. Shoji inclinando bruscamente a cabeça um pouco para baixo e cerrando o punho. Pensei que as constelações de Yokai tornou-se ativo apenas recentemente. E durante o tempo que Izumi estava em Tóquio, eles dizem que se o Sr. Izumi estivesse com eles, nada disso teria acontecido. E Doc, virando para o lado, olhou para ele com grande surpresa e mal-entendido. Imediatamente após isso, ele perguntou o que e quem era essa Yumi, enquanto Shoji de repente se torna muito sério. Acenou com a mão de baixo e disse que ele era o dono do absoluto trono no Tokyo Dome, enquanto uma foto de si mesmo, confiante, e o belo Izumi parecia aparecer logo atrás dele, que olhou para frente com um olhar sério, após o qual ele continuou a ficar no lugar, no meio da floresta. Disse que ele era a personificação mais forte de seu lado, com um patrocinador poderoso, bem como o líder da primeira onda, enviado para completar o cenário 6, enquanto o protagonista parado bem na frente dele, com os braços para baixo ao longo de seu corpo. Perguntou que aparentemente algo tinha acontecido com ele. Imediatamente após este Shoji disse, voltando-se para Doc, que desde que ele o salvou, ele deve ter visto a miniaturização e Doc, em seu lugar, olhando para frente com uma expressão séria em seu rosto. Disse que se ele estava falando sobre uma penalidade que reduz o corpo, às vezes sim. Ele viu, às vezes ele imediatamente disse que parecia que todos os participantes do Japão já estavam cientes disso. Ouvindo tudo isso, Doc imediatamente disse que acontece que alguns japoneses ainda tentou ficar do lado dos aborígenes. E Shoji abaixando a cabeça, com um olhar insatisfeito e desapontado. Disse que é assim que é. Então o protagonista disse que essa pessoa realmente era a mesma que Yumi. E Shoji continuou a inclinar a cabeça para baixo com uma virada. Um olhar incerto. Eles dizem que nem ele sabe disso. Depois, ele continuou a dizer que há mais de uma semana, seu pombo-correio interdimensional. Perdi contato com ele. Mas a última carta, entregue, Reed. Enquanto memórias surgiam em sua cabeça, de como ele ficou no chão. Braços estendidos para frente, com um olhar expectante. E voando em direção a ele.
um belo pássaro branco batendo as asas amplamente, emitindo uma luz brilhante. Então, ele começou a se lembrar daquela mesma carta que dizia que você nunca deve matar os aborígenes. Mas você precisa matar os aborígenes. O protagonista ficou em seu lugar no meio da floresta e levantou a mão até o queixo, pensando que havia mensagens absolutamente opostas. E por que enviar duas mensagens diferentes em uma carta? E Shold ficou bem na frente dele, espalhando os braços para os lados, e falou com um olhar incompreensível, que ele mesmo não sabe. Mais uma vez, para descobrir a verdade. É por isso que ele veio aqui imediatamente depois disso. Ele olhou para frente com um olhar sério e confiante, sua boca bem aberta, dizendo que primeiro ele gostaria de chegar ao lugar de onde a pomba voou pela última vez. E talvez houvesse alguma pista lá. Shold continuou a olhar para frente, estremecendo bruscamente, e dirigiu um olhar assustado e incompreensível em frente, percebendo o que tinha acontecido. Doc ficou em seu lugar com o rosto pensativo, sua mão erguida até o queixo. Ann olhou para o lado, com um olhar sério e implacável. Ben Shold pensou que não importa o quão disposto ele estivesse. Ele deu muita informação para o coreano e, de repente, ele seria um participante e provavelmente conhecido por sua natureza desagradável. Até a janela de notificação do sistema anunciou que o exclusivo nível 2, ponto de vista do leitor onisciente, habilidade foram ativadas. Shold olhou para frente com grande medo, enquanto o suor escorria pelo rosto. E no mesmo momento, ele bruscamente colocou a mão para frente, levantando-o e sorrindo amplamente, perguntando o que ele pensava sobre o script e se eles poderiam matar os aborígenes. Eles dizem que toda sua sobrevivência está em jogo, enquanto o protagonista parado bem na frente dele lentamente abaixou a mão do rosto. Ann olhou para frente, com uma expressão de surpresa no rosto. Distraído por ele, diz que o pensamento é lógico, após o qual ele imediatamente acrescentou que, neste caso, eles não seriam diferentes dos desastres que atacou as terras. E Shold ficou muito surpreso com o que ouviu. Ann olhou para frente, com admiração, sua boca aberta. Doc continuou a olhar para frente com um olhar sério e egoísta. Olhar confiante enquanto Shold raciocina que uma pessoa cuja profundidade de olhar está no mesmo nível de Izumi. E ele certamente é de repente. Shin mandou uma mensagem para o Doc chamando por ele. E ele imediatamente se encolheu em seu lugar. E ficou muito surpreso e assustado. Enquanto a notificação do sistema janela notificou que o exclusivo nível 2, ponto de vista do leitor onisciente, habilidade completou sua ação. Shin estava no bolso do Doc, olhando para cima com um olhar de medo, segurando suas roupas, mentalmente tentando fazê-lo responder. Enquanto a notificação do sistema janela anunciou que sua compreensão de Michio
O personagem de Shode cresceu significativamente. O protagonista olhou para a frente com um olhar intrigado, mas expressão bastante séria em seu rosto. Sorrindo um pouco, enviando uma mensagem que ele pede perdão. Ele estava distraído enquanto praticava a ativação de sua habilidade. E pensei que ela o assustava muito. E ele se empolgou, tanto que ele se esqueceu completamente dela. Neste momento, Shin continuou a estar em seu bolso interno. E olhou para cima com grande surpresa. E, na compreensão, mentalmente dizendo que isso foi muito inesperado, até que a voz de Shode de repente chamou o Doc. Após o que ele virou a cabeça para o lado. E com as mãos apontando para o outro, continuou a dizer isso para ser honesto. Ele estava em muitas disciplinas na universidade. E Doc andando ao lado dele. Olhou para frente com uma expressão indiferente. E ouvi-lo colocando uma mão no bolso. Enquanto Shin enviou mentalmente uma mensagem, que ela não entendeu nada. E como um simplório conseguiu sobreviver até agora. O protagonista olhou para a frente com um surpreso e indiferente olhar para o real. Shode presunçoso bem na frente dele. Que ajustou os óculos e sorriu amplamente. Pensando que ela estava pensando logicamente, mesmo sem habilidades de tradutor. Ela compreendeu com precisão a essência da conversa. Embora seja difícil não reconhecer. Que tipo de pessoa ele é? Depois de tal conversa alegre e razão, que nos caminhos da sobrevivência ele era apenas um personagem insignificante, que foi mencionado fugazmente. Ele é uma pessoa com uma vida comum. Algumas páginas serão suficientes para descrevê-lo. Shode continuou a caminhar feliz ao lado de Doc. Enquanto eles se moviam pela floresta, e ele enviou mentalmente uma mensagem de que mesmo na Coreia, pessoas estão prontas para matar outros para sobreviver. Então ele está até feliz e a mensagem de Shin disse que mas eles são forçados pelos scripts. Não havia nada a ser feito sobre isso. Mas ele imediatamente perguntou se ela pudesse dizer o mesmo sobre aquela multidão de assassinos aborígenes. Shin continuou a estar em seu bolso. E ficou muito surpresa com o que ouviu. Olhando para frente com um olhar assustado. Enquanto Doc transmitiu uma mensagem mental, que não havia pessoas comuns sobrando. Shin continuou a simplesmente permanecer em silêncio. Ouvindo o protagonista, que virando a cabeça para o lado, com uma expressão séria e calma no rosto. Enviou mensagens que lhe parecia bastante comum para eles. Após o qual ele imediatamente acrescentou que, mas para outros, poderia se tornar um verdadeiro desastre. Enquanto Shode avançava e virava a cabeça, sorrindo amplamente e rindo com os olhos fechados. E colocou as mãos no rosto, a janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário principal. No 6 O Mundo Abandonado, suas características e condições. A janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário oculto.
a caça, a cobra, suas condições e características. Shin sentou-se em posição fetal, segurando as pernas com as mãos. An abaixou a cabeça, com uma expressão triste no rosto, lembrando as duas encarnações japonesas. E mentalmente enviou uma mensagem que, se ela tivesse intervindo antes, eles não teriam tido tempo para se tornarem desastres. E Doc, ao mesmo tempo, no momento, disse a ela que não, independentemente de sua ação. O resultado permaneceria Doc continuou a avançar com um autoconfiante. Expressão indiferente. Mantendo as mãos nos bolsos. E enviando uma mensagem mental. Que todas as pessoas são desastres. Para o outro, Shin continuou a sentar em seu bolso, com uma expressão insatisfeita. Ana olhou para frente, com uma expressão triste no rosto, enviando a mensagem de que acontece que ela também será um desastre no futuro. No mesmo momento, o protagonista enviou uma mensagem que ele não permitiria que isso acontecesse. A qualquer custo, Shin ficou muito surpresa com o que ouviu e não entendeu o que estava acontecendo. Abrindo bem os olhos, uma mosca voou bem ao lado do ouvido do Doc e zumbiu alto, fazendo um som desagradável. Shoji caminhou pela floresta e levantou um pouco a mão, inclinando a cabeça para o lado, dizendo que os insetos aqui são do mesmo tamanho. Para os nativos, eles provavelmente são semelhantes a desastres. E Doc caminhou ao lado dele, e inclinando a cabeça para o lado, manteve as mãos nos bolsos, dizendo que tudo era possível e raciocinar que tal coisa não poderia ser, enquanto várias moscas zumbindo voavam ao seu redor. O protagonista parecia presunçoso e abaixou um pouco o olhar. E pensei que em um mundo onde tudo é apertado, a preservação de tamanhos normais, apenas insetos. É uma mensagem completamente lógica e sentimental. Voltando-se para Shin, perguntando se ela os entendia. E ela continuou sentada em seu bolso interno. Ela levantou as mãos para os ouvidos e se concentrou, enquanto várias moscas zumbindo voavam ao redor do sistema. Janela de notificação, notificando que o personagem estava usando Enhanced. Comunicação interespécies. Nível 3. Shin continuou inclinando a cabeça um pouco para baixo, com os olhos fechados, segurando as mãos nos ouvidos e concentrando-se mentalmente, enviando mensagens. Eles se encontraram com um segundo grupo e estavam dizendo algo assim. O protagonista avançou sem olhar para frente, com um olhar sério e calmo, mentalmente enviando mensagens de que isso era ótimo. E, portanto, ela seria capaz de transmitir suas palavras, enquanto Shoji caminhava ao lado dele. Bruscamente virou a cabeça para o lado com surpresa. E virando-se para ele perguntou se ele estava ouvindo. Mesmo depois disso, a protagonista virou bruscamente a cabeça para o lado. E com um olhar sério, cheio de desprezo, disse que estava ouvindo e ele estava falando sobre o gênero de renascimento.
em outro mundo pensando que era incrível. E ele estava falando sobre mangá, mesmo em tal situação. E realmente não havia pessoas normais. Deixado entre os sobreviventes. Enquanto Shoji estava bem na frente dele. E sorriu amplamente, como se estivesse radiante de felicidade. Ambos continuaram a pisar no chão. Com passos lentos caminhando para frente. E Doc disse que tinha ouvido falar que esse gênero tinha, recentemente, ganhou popularidade no Japão. Ele mesmo tinha lido várias obras sobre este tema. E Shoji disse que parecia entender mangá. E renascer em outro mundo. É seu gênero favorito. Shoji pegou o básico. Baixou um pouco a cabeça e com os olhos fechados. Sorrindo amplamente. Segurando sua mão em punho bem na frente dele. Disse que o personagem principal, armado com o conhecimento do mundo moderno, encontra-se em outro mundo e arranja todos os tipos de coisas. Até que o Doc Sharpley disse que talvez o roteiro deles também pertença a esse gênero. Doc parou no lugar, olhando para frente, e disse que em algum lugar aqui, enquanto Shoji ficou muito surpreso, segurando sua mão cerrada em um punho. Diretamente na frente dele, virou para o lado, com uma expressão incompreensível em seu rosto. Após o que o protagonista disse, que o personagem principal já havia chegado. Enquanto a imagem do formidável e implacável Jonas subiu em sua cabeça, segurando a lâmina pelo cabo com a própria mão. Shoji continuou a olhar para o lado com grande surpresa. Após o qual, de repente abrindo bem a boca sorrindo, ele disse que esta é uma teoria muito interessante. E seu amigo às vezes diz coisas semelhantes. E Doc virou a cabeça para o lado, com um olhar interessado, perguntando. Ela também era fã de mangá? E ele imediatamente respondeu que precisamos levá-lo mais alto. E ela é uma verdadeira mangaka. Shoji, então, acrescentou que ela foi enviada aqui pelo primeiro grupo. O nome dela é Asuka Rain. Ela disse coisas com o mesmo espírito que ele. E Doc, ouvindo isso, virou seu olhar para o lado, com grande surpresa e espanto, olhando bem na sua frente. No mesmo momento, uma imagem apareceu em sua cabeça de folhas de papel. Deitado na mesa, com mangá desenhado nele e tinta derramada na mesa. Depois do qual, ele imaginou uma garota de cabelo ruivo, sentada em uma mesa com um lápis nas mãos, que estava desenhando algo enquanto estava em seu local de trabalho. E Shoji continuou a dizer que era como se este mundo fosse criado à semelhança de um mangá desenhado por alguém. A garota de cabelo ruivo, amarrados e presos com um grampo de cabelo. Continuou a sentar no lugar, inclinando a cabeça ligeiramente para frente, e desenhou usando um lápis na mão. No mesmo momento, o protagonista parecia se afastar de tudo que estava acontecendo ao seu redor, mergulhando na escuridão, e olhou para o lado com grande surpresa. Não entendendo as palavras que ouviu, depois do qual ele se lembrou de Asuka Ren, e ficou muito surpreso e animado.
com uma expressão incompreensível em seu rosto. Olhando para frente, dizendo que onde ela está agora, enquanto atrás dele